Olá, minha gente! Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, fazendo aqueles testes iniciais de lives, para ver se está tudo ok. Me digam aí se estão ouvindo. Meu amigo já está aqui. Vocês vão conversar com a galera hoje. Conectando aí! E aí, doutor? Rapaz, esse papo de psiquiatra com psicólogo, ou o cara fica bom ou desajusta de vez. Não tem meio termo. Ou o parafuso é arrochado, ou estamos aí aguardando a galera entrar. Estão ouvindo bem a gente, gente? Falem aí pra gente de onde vocês estão falando, quais são as cidades, os países. É sempre uma galera muito, muito fantástica que está acompanhando a gente, sempre uma alegria. Manu é gente fina demais, Manu Festini. Estão ouvindo bem, gente? Ok. Tá ajustando aí a câmera, meu amigo? Tô ficando mais, pra ficar mais bonito. Tô vendo seu escritório todinho aí. Primeiro dizer da alegria, né? Vocês sabem, gente, que a gente, ó, o Manu tá falando de Campinas, tem gente do Rio, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Você sabe que a gente faz parte lá do programa, né? Além do trabalho que Jário tem em outros lugares, um coluna no UOL, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. Mas a pandemia tem feito muitas pessoas que nunca se encontraram pessoalmente se encontrar virtualmente. Isso é uma coisa interessantíssima, né? É como se certas ou barreira de tempo, ou barreira de espaço, ou barreira de hierarquia, não sei. As coisas estão ficando mais fluidas. Eu espero que isso seja uma coisa que fique para a gente, né? E aí a gente pensou num tema bem provocativo, no bom sentido. É um tema que de fato faz parte da condição humana em qualquer época, que é a sexualidade, e não ia ser diferente agora. Eu vou só tirar as notificações um pouquinho, gente, para que vocês fiquem vendo melhor meu amigo aqui, que ele fez uma caprichada aí para ficar aparecendo melhor, então fica chato a gente Tô a brigando gente aqui com a minha câmera. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, desativar comentários. Eu lembro no começo das lives que eu não sabia desativar os comentários, sabe? O pessoal faz, desativa os comentários e fazia, eu não sei como é, gente. É quase que eu derrubava uma live uma vez tentando desativar os comentários. Meu amigo, bom, a gente sabe que o tema da sexualidade humana, ele ainda hoje, né, a gente está em 2020, século XXI, vários acontecimentos, avanços tecnológicos, mas é um tema ainda muito tabu, em que as pessoas abordam com muito receio, de um ruído, ou às vezes aborda de forma muito escrachada ou cômica, né? E obviamente nós somos profissionais que lidam com comportamento humano, e uma coisa que a gente escuta muito até porque a intimidade de um consultório permite isso, pela ética que resguarda aquele contato do paciente com o psicólogo, com o psiquiatra, né? Na nossa condição de terapeutas de almas, a gente escuta muitas coisas, né? Que uma coisa que particularmente me espantou quando eu comecei a atender ali no início, da 20 e poucos anos, tinha terminado o curso de psicologia, foi perceber como abusos eram coisas comuns, não era uma coisa rara, mas eram pouco relatadas, né? Como certos transtornos que a gente estudava como sendo uma exceção clínica no cotidiano era uma coisa muito comum. É como se fosse um lado da dor da alma humana que, por muitos motivos históricos, religiosos, ficasse pouco revelado e por isso mesmo difícil da gente trabalhar, né? Então, assim, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa como pensar nisso também agora, tanto durante esse processo, como nesse novo normal que está chegando aí ainda com muita anormalidade para todos nós. Como é que tu vê essas questões? Eu concordo em gênero, em número e grau com você, Rossandro. Assim, a sexualidade faz parte, né, da nossa vida, assim como os afetos, assim como as paixões, o amor, né? Uhum, Mas ela sempre vem com uma carga, às vezes com tabus, com preconceitos, com travas, muito importante para a gente discutir esse tema, né? Lá sim. quando a gente começou a falar de sexualidade, Rossandro, na TV, nos anos 2000, mais ou menos, foi lá na MTV, Hum, 99, 2000. A gente ainda, e aí, a gente está falando de um tempo pré-internet, como a gente conhece a internet hoje. sim. A gente ainda percebia assim como era difícil, né,
essa comunicação e trocar essas informações e poder falar sobre esse assunto. Hoje, eu acho que assim, a gente tem uma grande vantagem que a gente tem muito mais canais de comunicação, muito mais gente falando desse assunto, né? Então, é um assunto que circula mais, né? E é importante que ele circule, né? Porque assim, é muito importante a gente discutir isso, é muito importante a gente pensar em educação sexual para as crianças, para os jovens, porque isso pode ser uma coisa que vai determinar, né? Muito tranquilidade, felicidade, caminhos mais acertados para eles na vida adulta e até proteção contra riscos, né? Como você mesmo falou há pouco, a questão do abuso e tal, né? Então é muito importante a gente educar esse jovem para a vida sexual, né? E falar de sexualidade, né? Os adultos ainda também muitas vezes têm medo, têm tabus, têm dificuldade de falar do assunto. E isso às vezes dentro de um próprio relacionamento, Rossandro, isso assim é carregado por anos a fio, né? Então é super bacana a gente poder falar disso aqui hoje, de amor, de sexualidade, né? Em um momento particularmente complexo, É, multifacetado, né? Que é é esse momento que a verdade. gente está vivendo, né? É verdade, eu fico pensando nas muitas visões que as pessoas têm sobre, por exemplo, a temática da educação sexual. Não vou entrar nem aqui na discussão de gênero, que por si só já daria uma abordagem muito grande, e eu nem me sinto, para usar uma terminologia hoje muito comum, né, no lugar da fala para falar do assunto, né? Como Uhum. profissionais, nós podemos abordar como profissionais, mas não como alguém que vive essa exclusão por opções diferenciadas de gênero. E aí isso fez com que muitas pessoas acreditassem que a educação sexual tem muitas pessoas que pensam que a educação sexual é estímulo a uma sexualização precoce de crianças e adolescentes. A gente sabe, por exemplo, que o acesso aos conteúdos de sexualidade hoje em dia, comparando, por exemplo, na época que eu era adolescente, em que a gente ia ter acesso a, por exemplo, pornografia, né? A gente era uma revista que você ia acessar, a coisa mais parecia tráfico de droga, né? A coisa mais difícil do mundo era conseguir uma coisa daquela dali. E hoje em dia é profuso na internet, gratuito, pago, tudo que é jeito, todas as coisas mais absurdas, o que implica dizer que entre aquilo que hoje é realmente uma necessidade, por exemplo, que é a gente desenvolver uma educação midiática, ou seja, desenvolver senso crítico em crianças, adolescentes e adultos para fazer uma curadoria, ou seja, fazer uma seleção do que de fato é decente, lúcido, ou legal ou ilegal, ou verdadeiro ou não na internet, ou seja, se a gente pensa na educação midiática, a gente pensa que ela também passa por esse conteúdo da sexualidade, porque se uma criança, um adolescente no passado tinha pouco acesso a isso, era uma conversa outra com amigos, hoje em dia é absurdamente gigante a quantidade de conteúdos, de modo que chega a ser até arriscado para muitas pessoas não conversar sobre esses assuntos com os filhos, por exemplo, que estão tendo acesso a um conteúdo imenso, um monte de gente conversando das mais diversas formas, e muitas vezes a pessoa não está tendo a possibilidade de fazer uma curadoria. Isso aqui tem sentido, isso aqui não tem sentido. Mas tem uma coisa também que aí você sabe muito bem, como eu, a gente que atende muito, né? A gente percebe, por exemplo, que na adolescência dos filhos a gente meio que revisita a nossa, e ao revisitar, a gente nossas dificuldades na sexualidade da gente que passou lá na adolescência também vem à tona, então muita gente tem dificuldade de falar por causa disso, né? Então, uma coisa que também atrapalha muito o diálogo é a gente revisitar essas angústias que a gente teve, né, que ainda faz parte da nossa experiência emocional. Eu concordo com você, realmente, assim, é um campo muito importante, né, Rossandro? E assim, hoje quando a gente vê os países que trabalham melhor essa questão de educação sexual ou educação em sexualidade e tal, o que a gente percebe é que eles vão muito além do que a gente ia na nossa época, né? A gente aprendia, quando a gente aprendia biologia, a gente aprendia as doenças, a gente aprendia como evitar a gravidez na Na adolescência, adolescência, quando a gente tinha isso, né? Porque é na maior verdade. parte das vezes muitas escolas nem isso tinham, né? E aí, Rossandro, eu acho que assim, hoje a gente percebe que é muito importante uma visão integrada, né, quando a gente vai discutir sexualidade. Então, falar de emoções, falar de afetos, falar de sentimentos, falar de limites, falar de consentimento, falar de troca, né? Isso até como um instrumento de defesa para a criança, né? Sim, Então, é óbvio
que dentro da capacidade da criança de entender tudo aquilo que está sendo discutido, está sendo visto, não dissociado também da importância dos pais discutirem esse assunto, que às vezes os Sim. pais delegam para a escola, não vou falar disso, a escola vai falar. Só que quando a escola começa a falar, o pai fica Ah, não pode assim, falar, não é assim, taratá, e pois é, começa, né? falando isso com meu filho e tal. Se tivesse ido na reunião, se tivesse participado da discussão, né? Se tivesse trocado um pouco com a escola, teriam afinado É, o diálogo, a possibilidade de trabalho e teriam até entendido, né, por que é tão importante falar desse assunto nesse momento, né? Mas eu concordo com você totalmente, assim, são temas fundamentais para que a gente é. ajude, né, essa criança a tocar a vida dela, né? Hoje, com as mudanças de ensino médio, né, essa disciplina projeto de vida também, né, que vem aí Uhum. nessa nova reforma e tal, na verdade, assim, ele prevê aí algumas discussões importantes no ensino médio em relação a essa coisa das habilidades socioemocionais, essa coisa toda. Então, Sim, é super importante isso, mas não dá para começar só quando a gente tem 15 anos de idade, né? Porque é, assim, a sexualidade vem permeando esse adolescente que está, a vida desse adolescente, dessa criança que está se transformando num adolescente, né? Então é importante a gente é discutir, verdade. A né? gente fala, quando a gente fala muito, a gente chega num ponto assim que pega todo mundo, né? Nós somos um ser carente. Nós temos carência um do outro. Nós temos necessidade das pessoas. Essa pandemia, ela mostrou isso assim de forma muito, muito clara, assim, como a gente tem vivido um luto do contato emocional. Não é nem somente o contato sexual, o contato mesmo, de dar um abraço, de encontrar com as pessoas, de conversar com elas numa mesa. E isso também é uma forma de viver a experiência humana do afeto, né? Então a gente tem sentido a falta desse lugar do encontro, do afeto. Obviamente, por exemplo, se a pessoa ela tá sozinha e ela tá com medo de contágio, então assim tem várias questões que entram nessa ordem de pensamento sobre a questão da sexualidade hoje em dia, que é justamente assim, os riscos que se tinha antes continuam sendo os mesmos, de doenças sexualmente transmissíveis, da questão da responsabilidade, do consentimento, que também é uma coisa muito importante, do respeito, da forma de viver essa experiência, né? Mas às vezes as pessoas elas pulam etapas, elas vivem uma sexualidade intensa com muita carência. Isso é uma coisa que é incrível imaginar, porque as pessoas sempre acham, porque aquela ideia assim de que, sabe aquele comentário bem ridículo que as pessoas fazem assim, quando encontram uma pessoa amarga, seja um homem, seja uma mulher, isso é falta de sexo. Esse comentário é extremamente pequeno, ridículo e reducionista, porque você conhece tanta gente que tem uma vida sexual ativa e amargo, como tem gente que tem uma vida sexual quase que nem existência de uma doçura muito grande, ou seja, é de um reducionismo muito grande. Mas a carência humana, ou seja, é que como nós precisamos do outro, nós precisamos desse contato, de viver uma experiência de estar junto para constituir a própria psique humana, ela ficou muito evidenciada agora. E claro que isso mexeu com a sexualidade das pessoas, porque, por exemplo, quem tá só em casa, quem não tem, que tem uma namorada, mas não pode visitar, porque o pai não deixa tal, ou então aquele pessoal que está já naquela fase avançada da vida sexual, mas também está morando em cidades diferentes, não podem viajar, então existe uma demanda de carência muito grande, mas que também pode ensinar para as pessoas é, trabalhar isso, né? Porque, por exemplo, tem tanta gente que chegava no consultório dizendo que traiu. Rapaz, a pessoa fazia uma viagem. Uma viagem. Tipo assim, fui passar 15 dias com a irmã que adoeceu. Aí o cara, 15 dias, como é que você não consegue em 15 dias esperar, né, as pessoas chegar? Então, assim, o que tem faltado nas pessoas? Parece que é uma ideia assim, nós não podemos nos conter. Parece que conter, né? Orientar-se, conter, é como se fosse uma coisa, é como se fosse uma repressão de si mesmo, né? Então, assim, você deixar seus instintos vir à tona não é falta de controle, mas você, por exemplo, sublimar é uma coisa que é repressiva. Percebe como as pessoas vão variando, as concepções vão construindo uma vida emocional e sexualmente desequilibrada? A gente percebe muito isso hoje em dia, né? Eu acho que você está trazendo alguns pontos super importantes, Sandro. E eu acho que essa história da pandemia fez a gente, né, rever e repensar Uhum. um monte de coisa, né? Então, assim, grosso modo, né, assim, se a gente dividir assim, quem está morando junto, né, a gente pode falar daqui a pouco dos casados. Sim, é, claro. é um A capítulo parte. à parte. E vamos focar agora nesse nisso aí que você está falando, né? Nas pessoas que por algum motivo estão
solteiras ou estão distantes das pessoas com quem se relacionam, né? Então, a gente sabe, né, assim, do ponto de vista de risco e de exposição a risco, além das ISTs lá que você falou, tal, a gente tem uma ameaça concreta que é a Covid, né? Então, assim, eu não consigo imaginar como a gente tem uma intimidade, né, com alguém do ponto de vista sexual e não consegue, e não vai ter alguma troca de fluido, de saliva, de gotícula de saliva, né? Mesmo que você não beije, você está muito perto, você está muito próximo, né? Então, assim, mesmo que você pense em artimanhas, assim, vamos usar máscaras os dois, Não vamos, tem, vamos evitar face a face, vamos pensar em posições alternativas, vamos ao ar livre. Mesmo não tem, pensando, isso não não vai tem, funcionar, né? não tem jeito, Rossandro, não tem como. A partir do momento que você se propõe a fazer sexo com alguém, isso pressupõe proximidade. E proximidade hoje significa risco. Risco. Então, assim, se você está solteiro, e nas diversas modalidades possíveis da vida de um solteiro, é complexo mesmo. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma senhora assim, que estava desesperada, que ela tinha conhecido uma pessoa por um site de relacionamento no começo do ano, chegaram a se encontrar algumas vezes, aí veio a pandemia, o parceiro dela, o namorado dela, o ficante dela, estava com a mãe, que é mais idosa, ela estava com um filho que tinha também algum problema de saúde, então eles evitaram se encontrar quase 4 meses, mas eles Uhum. faziam encontros virtuais, mas os dois estavam desesperados, não conseguiam pensar numa forma segura dos dois estarem próximos. Tal. O solteiro, né, que resolve entrar nos aplicativos de encontro, e aí, assim, tem ali um monte de gente em volta, mas fica, né, de um lado o desejo de ir, e de outro lado o O receio, medo, né, o né? medo. É, Então, essa dicotomia, assim, essa questão está muito presente hoje na vida de quem está sozinho, né? Então, tá. o tempo inteiro você está medindo o risco. E é isso que você falou, né? As pessoas sentem falta, né? Não tô, agora nem falando de sexo, assim, as pessoas sentem falta de estar próximas, né? Tá Então, há quanto próximo. tempo você não consegue abraçar um amigo? Há quanto tempo você não consegue rir com alguém que você gosta? Há quanto tempo você não consegue ver, né, alguém que você via diariamente, ou no trabalho, ou vizinho, ou enfim, né? Então, assim, isso está mexendo muito com a cabeça das pessoas, com a vida das pessoas, com as emoções das pessoas, óbvio, né? E na esfera da sexualidade também, né? No começo da pandemia, tinha a gente está recebendo muita dúvida, assim, de pessoas que falam, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Agora eu não vou conseguir fazer sexo, eu estou subindo pelas paredes, eu tô dando beliscão em azulejo, eu não sei mais o que eu. Aquelas frases clássicas. E agora, assim, passados 4 meses, eu tenho recebido algumas demandas muito interessantes, assim, das pessoas assim, nossa, Jário, assim, parece que não existe, eu nem penso no assunto, isso não faz mais parte da minha existência. Será que eu vou algum dia Será sentir que eu falta de. volto? Será que eu deixei de andar de bicicleta e nunca mais vou saber andar de bicicleta? E eu acho que, assim, talvez esse afastamento, né, da possibilidade de fazer ou de ter um contato mais frequente faça as pessoas redimensionarem essa necessidade sexual e talvez estejam precisando ou tendo menos vontade, menos desejo, menos libido do que tinham antes. Mas volta, podem ficar tranquilos, a hora que, né, a hora que a coisa ficar mais tranquila, tiver Às vezes as vacina. pessoas vão sentir mais à vontade. Mas é engraçado quando você fala nisso aí, dessa demanda das pessoas, e elas conversam sobre isso, a gente percebe também que existe umas construções assim que as pessoas que o senso comum desenvolve a partir até mesmo da forma como elas enxergam isso. Eu estava lendo uma reportagem no New York Times hoje de tarde e o cara falando assim, é muito inseguro, a não ser que você consiga uma forma de ficar a 1,5 metro de distância. Eu pensei, como é que ele coloca isso no texto, meu Deus do céu? Não tem nem a possibilidade disso. Primeiro, essa questão de você pensar em formas tão autênticas, talvez, sei lá, um voyeurismo, uma coisa do tipo, né? Que termina continuando sendo uma coisa virtual, porque não é um contato que é necessário, toque com tudo que isso representa em termos de estímulo de endorfina, né, sistema nervoso, tudo isso a gente sabe. Mas tem uma coisa, quando a pessoa diz assim, eu já não penso tanto nisso, é a tal da Olimpíada de comparação de atividade sexual que as pessoas têm. Primeiro, as pessoas acham que as pessoas transam mais do que elas transam mesmo. As pessoas acham que
sei lá, é um índice muito maior do que quando as pesquisas são feitas e vai constatar a realidade. Uma outra coisa também que acontece é que as pessoas também, quando elas saem daquela vontade de dar satisfação de como a vida sexual é, para o grupo, né, para os amigos, para as amigas, é que elas começam a perceber que a qualidade da relação vai falar muito mais do que a quantidade. Então, era comum atender pacientes com quantidade imensa, mas com muita vazia emocional, e pessoas que tinham isso de forma mais esporádica, mas com muito mais intensidade cada relação, e não só a intensidade da relação em si mesmo, né, como também dos ganhos emocionais pré e pós-relação. Então, talvez muita gente possa, né, isso aqui é pura hipótese, algumas pessoas percebendo que elas não morrem, que elas não vão beliscar o azulejo, que elas não vão subir pelas paredes, que elas vão sobreviver a isso, elas possam ressignificar e como viver a experiência de forma mais gostosa mesmo, mais ampla, mais com um espectro maior de possibilidades, né? E viver muito mais o que a gente chamaria de uma relação que tem a ver com a qualidade do que com a quantidade da relação, que é muito comum as pessoas, ainda mais quando sai na balada, né? Aquela coisa de assim, não, tem gente que acha que tem que dar uma assinatura à noite, então não tem como eu ir para uma balada e não ter pego alguém. E é uma ideia tão equivocada de risco, de exposição, de também, né, deixar a coisa muito mais no plano de um desejo pelo desejo e a carência aumentando. As pessoas. É a ironia da sociedade que mais liberdade sexual tem e mais infeliz é na vida afetiva, né? Porque fica de uma. Na coisa do fica, que você não tem estabilidade, você no fundo você pode perguntar para a maior parte das pessoas que estão ficando, há um desejo de querer ter alguém, né? Elas ficam como se fosse assim, não tem alternativa, mas já que não tem alternativa a gente vai ficando, mas no fundo a pessoa, mas eu queria ter alguém, né? Mesmo que seja eu um homem para chamar de seu, uma mulher para chamar de sua, ou seja, a gente queria alguém. As pessoas ficam, eu digo, mas e a gente percebia muita gente que nesse de vamos ver e ficar como todo mundo está fazendo, não conseguiria encontrar essa pessoa, essa sintonia desse alguém, né? Eu acho que você traz ponto, assim, que faz todo sentido assim, para mim aqui. E eu fico pensando, se a gente pensar no mundo pós-pandemia, né, vamos pensar na garotada. Eu não estou falando só da garotada, mas muitos adultos mantêm esse comportamento adolescente por muito tempo. A gente sabe É, disso. com certeza. Mas assim, vamos pensar na garotada. Assim, tinha uma festa, uma balada, né? A história é beijou quantos hoje, né? Não vale Caderninho. zerar. Né? Não vale zerar, vamos fazer uma competição. E aí, às vezes, muito nisso, né? Assim, essa coisa que você falou, assim, da quantidade. E aí, assim, acabava a noite, beijou 15, 20, e aí você fica pensando, poxa, mas e aí, né? O que sobrou disso, assim, né? Hum. Fez bagunça, fez festa, mas assim, alguma coisa foi assim, dá tempo de você perceber um beijo diferente, um beijo com afeto, um beijo que te desperta alguma coisa quando você está nessa corrida contra o tempo, né? Então, eu acho que Uhum. esse é o da... Nesse mundo pós-Covid, eu acho inimaginável daqui para frente, né, pelos próximos anos, alguém em uma balada e beijar 3, 4 pessoas na boca na mesma balada, assim, né? Até a gente não ter uma situação de normalidade, isso é inviável, né? Outro exemplo, Rosana, que eu acho interessante a gente pensar, os aplicativos de encontro, né, que os jovens têm Sim. usado muito, né, Uhum. que vem com uma geolocalização, né, então eu ligo lá meu Uhum. aplicativo, vejo ali, tem alguém que está a 50 metros da minha casa, 300 metros da minha casa, eu estou sozinho, né, você está sozinha, a gente está entediado, quem sabe a gente não vai um na casa do outro e resolve de uma vez esse tédio. Né, que é um comportamento muito comum, né, nesses aplicativos, principalmente para os mais jovens, né, eu acho interessante assim, que com essa questão da gente evitar essa proximidade, né, Hum. muita gente está temperando mais esses encontros por aplicativo. Então começa a falar, acha a pessoa interessante, dá mais um tempinho, continua a falar, acha a pessoa interessante, de repente achou que vale a pena, passa o WhatsApp, troca o WhatsApp, começa a conversar pelo WhatsApp, vai criando uma situação que, quem sabe daqui a pouco, daqui a 3, 4 meses, né? As pessoas se encontram e já tem muito mais intimidade, muito mais coisa em comum, né? Nesse mundo dos aplicativos, o pessoal costuma dizer que não existe amanhã. Mas é danado, né? Porque assim, eu fico pensando, a gente trocou o mundo à la carte dos avós por self-service da adolescência da gente e hoje é rodízio, né?
A sensação que eu tenho é essa. A gente foi- E pela pandemia a gente está voltando para o à la carte, porque a gente tem que esperar, né? No à la carte a gente pede um prato, espera. Então, assim, e esse esperar, tipo assim, eu lembro de um restaurante que eu entrei aqui na minha cidade, tinha assim, a pressa é inimiga da refeição. Então, ela É nessa. ótimo. E assim, você imagina assim, que a pressa, ela é inimiga da intimidade. É engraçado porque assim, a sexualidade ela pode ser vivida sem intimidade e isso empobrece muito ela, porque é como se ela fosse o clímax de uma intimidade que as pessoas dissociaram muito. E eu acho que aí aquela música da Rita Lee com, se eu não me engano, é o Arnaldo Jabor que compôs com ela, né? O Amor e Sexo. Ah, amor, isso é ótimo, né? Que ela vai fazendo aquilo assim, amor, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte, essa dissociação, amor é assim, amor é latifúndio, sexo é invasão, dando É, a sensação assim, sempre que assim, aqui é mais duradouro, mas é, pode beirar o tédio, a sensação não é essa, né? é. Aqui é mais fugaz, mas é mais excitante. Claro, a música é linda, a poesia é massa, mas assim, do ponto de vista da realidade, nem sempre aquilo que é fugaz é excitante, nem sempre aquilo que é duradouro é tedioso. Porque tem muito a ver como você constrói isso. Você pode ter uma profusão de relações com pessoas diferentes de um tédio absoluto, porque é uma coisa comum, que certamente você já atendeu, que eu atendi também, tanto em homens como mulher, aquela coisa de assim, tá totalmente chapado de, sei lá, de álcool, de alguma coisa que tomou numa balada, acordou com a pessoa e não sabia o nome, né? Aí seu nome é qual? Num hotel com a pessoa sem saber o nome. E sempre um relato assim, fui tomar um banho com nojo de mim, sensação de que tinha sido invadido ou invadida, né? Por uma intimidade que não tinha sido construída. É uma sensação. E aí você percebe, talvez por isso que a galera tem que encher mesmo, tirar todo o senso do superego ali para o id vir com força. Mas aí acontece que no outro dia o superego acorda com força, o id tem que dormir, descansar. Ou seja, seu sistema de desejo vai dormir, seu sistema de princípios e de preocupações justas com a sua própria vida, saúde e tudo, ele vem lá, opa, olha o que você fez com você, né? E aí é como eu dizia muito assim, é um prazer burro, na economia do prazer. A pessoa perguntava, por quê? Porque é muito pouco prazer para muita dor. Então é uma hora, olhe lá, dentro de um motel, para 2, 3 dias, meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Se eu adoeci, não sei o que, não sei o que. Eu digo, então, a conta não bate, sabe? É pouco para muita dor. Então, assim, não tá tendo esse prazer que você está dizendo aí, porque. Mas é como se fosse assim, mas eu não posso, tá todo mundo fazendo, a coisa da onda, né? Mas tá todo mundo fazendo. E eu acho assim que em alguma dimensão esse comportamento repetido assim nada contra quem resolve durante uma fase da vida, né, sair por aí e tal, né? Eu só acho assim que em algum momento cai uma ficha e a pessoa fala, opa, será que não está faltando alguma coisa? Ou será que eu não podia tornar essa experiência mais rica, mais completa? Porque, assim, o sexo casual e essa sucessão de experiências, na verdade, assim, é quase uma negação da possibilidade de você conseguir criar uma intimidade com outra pessoa, né? É, E tem muita gente, durante várias fases da vida, que, assim, quer ver o demônio, mas não quer ver intimidade com alguém, né? Quer é, dizer, tem um essa coisa medo. tem um medo, tem uma evitação e até às vezes esse comportamento repetitivo, né, de alguma maneira pode ser um jeito, uma defesa contra, né, essa A história intimidade. da intimidade. E tem gente que faz isso, tá, vai muito bem, obrigado, né? Cada um sabe de si. Mas eu acho que para muita gente, em algum momento, né, começa a pesar isso, que essas situações que você conta. Eu lembro de um paciente que falava assim, que ele ia para balada, que volta e meia ele acordava na cama, que ele não lembrava com quem ele estava, quem era a pessoa, às vezes mais de uma pessoa, e ele falava assim, gente, bom, o pessoal mais novo não vai entender essa metáfora. Ele falava assim, mas eu acordava e não tinha aquele botãozinho de eject do lado da cama, vou mandar a pessoa embora. Né? Mas E, é. e aí você tinha que lidar, às vezes, com uma ressaca moral, com não saber o que você fez, como você fez, onde você fez, se você se arriscou ou não. É o que você falou, né? É. Gravidez indesejada, medo de se contaminar com infecção, e por aí vai, né? Tem muitas situações.
E é isso. E aí, essa história toda que você está contando me lembrou um estudo que a gente estava outro dia comentando lá no site, Rossandro, que é assim, é, os homens, né, durante a pandemia, assim, têm acesso, homens e mulheres, mas precisa Uhum. falar mais dos homens, né, têm acessado mais conteúdo pornográfico, principalmente os mais jovens, né, e aí aquela questão que a gente fala, né, a pornografia não é a realidade da vida, né? Ela é uma interpretação, Da né? sexualidade e muita gente dança quando quer levar pro real, né? Pois é, exacerbada, aquela coisa de horas e disso, de aquilo, né? E aí, assim, a pessoa às vezes mal beijou na boca, estou falando dos mais jovens, né? Tem pouquíssimas experiências e já está achando que tem que estrear daquele jeito, assim, né? Ah, meu Deus do céu. E E dança, aí, né? é frustração, é insatisfação, é ansiedade, é achar que não está dando conta do recado, aí fica com a gente pensando no campo dos distúrbios da sexualidade, muitas vezes com ejaculação precoce, com dificuldade de ereção, porque É, usa uma comparação que é totalmente dissociada da realidade, né? é Da mesma verdade. forma, da mesma forma que nas redes sociais eu tenho a sensação que todo mundo é um pouco uma versão melhorada de si mesmo, né? Assim, um Sim. avatar O anabolizado, avatar de si é né? controlado e editado. Não é? É, Só aqueles pratos maravilhosos, aqueles lugares incríveis, aquelas pessoas belíssimas, tal. E assim, a vida não é bem assim, a gente sabe disso, né? Da mesma forma que há um exagero, uma exacerbação, né, obviamente, nesse conteúdo erótico que você consome, também há uma distorção, né? E aí as pessoas vão ficando. E aí o curioso desse trabalho é que ele mostrava que as pessoas, muitas dessas pessoas, principalmente nessa quarentena, que estão mais distantes, que estão usando mais pornografia, acabavam aumentando o tempo de consumo, né? E aí precisam de estímulos cada vez maiores para conseguir ter prazer. pessoas não entendem isso, né? Pois é, aí de Pessoas repente não o cara. entendem isso, do risco que isso provoca. Porque, assim, primeiro, o estímulo de pornografia ele é tão rápido, instantâneo, quanto, segundo os estudos, cheirar cocaína. Tuf! Vai lá e aí o que que acontece? Numa relação normal, isso vai ter que ser construído. E a primeira, as pessoas com quem você vai conviver não vai ser selecionada pelos padrões estéticos dos atrizes, das atrizes pornográficas. E se tem uma indústria que ainda não passou por uma crítica, por exemplo, da misoginia, é a indústria pornográfica. Uhum. Por exemplo, o sertanejo estava com música, aí vem as cantoras sertanejas dando uma resposta, né? Então, assim, em vários lugares, um discurso de assim, ó, não vamos menosprezar o feminino, mas na pornografia não houve, não chegou esse debate lá. E aí, muito menina, adolescente, vê aquela posição, muitas vezes, completamente submissa do feminino ali, de forma como é, distorcida, e ele acha que aquilo é o que a namoradinha dele vai aceitar, e jamais, porque ela já está numa geração completamente, para usar uma palavra atual, empoderada, e não vai se submeter àquilo. E aí ele acha que ela não ama ele, e aí você começa a ver assim, a deformação da ideia de amor, da própria ideia de sexo em si, que vai sendo construída ali. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante, que é a ideia da pessoa em algum momento perceber assim, cara, eu tenho que avançar para a intimidade. Aí tem duas coisas que me chamam a atenção. É, a sensação de quem fica só na sexualidade, como você disse, tem fases na vida em que isso acontece. Às vezes, por exemplo, após um fim de um casamento, mesmo uma pessoa madura, ela meio sai, e sobretudo se ela tiver sido traída, ela sai meio revoltada, ela quer meio que o ego, não, agora eu vou ter que, né, passar o rodo, que é uma palavra que muita gente usa, assim, né? E aí é como se fosse assim, sabe um jogo de videogame que você não passa da primeira fase? Você não consegue passar da primeira fase, porque eu já conheço esse caminho, é mais simples para mim, né? E eu, claro que eu tenho medo de intimidade, ou porque eu nunca tive, aí a gente percebe que as pessoas não percebem as conexões que a sexualidade tem com a personalidade, com a vida, com a educação familiar que ela teve. Tem gente que não tem medo da intimidade porque vem de uma família que não há intimidade. As pessoas moram no mesmo lugar, no mesmo lado, dividem contas, pagam boletos, assistem TV juntas, mas não há conexão, não há uma conexão íntima entre elas. A pessoa pode ter medo de intimidade porque as primeiras tentativas de intimidade foi frustrante, a pessoa foi abusada emocionalmente por alguma pessoa que teve uma relação abusiva. Não é abusiva sexualmente falando da agressão, mas é psicologicamente abusiva. A pessoa foi olhar na sua fragilidade, ainda começando a outra vez, manipula, tal, ou namorou com uma pessoa narcísica ou histérica, e aí, claro, isso aí é muito destrutivo.
E a pessoa fica com tanto trauma, porque quando ela mergulhou, ela foi muito maltratada, que ela fica sempre como se fosse um chama de alerta. Não entre novamente que você pode sofrer. E ela fica com medo de aprofundar. E outra questão também que a gente percebe é pessoas que não conseguem ter intimidade com ninguém porque não têm intimidade com ela. Pessoas que nunca mergulharam em si, que nunca fizeram algum tipo de raciocínio mais elaborado sobre si mesmo, sobre si mesma, sobre o que eu vou fazer aqui, como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor, como é que eu não passo mais por isso de novo, onde foi que eu errei nessa relação, só querendo colocar a culpa no outro. Aí as pessoas vão percebendo como se fosse assim, há uma conexão de tudo com tudo na vida da gente, e a sexualidade é essa expressão física dessa intimidade emocional que você pode ter tido ou não, se traumatizado ou não, que pode dificultar a vida depois. Eu acho super perfeito o que você falou, perfeito, perfeito, perfeito. Talvez eu fiquei pensando quando você estava falando de uma outra causa que pode dificultar esse medo de intimizar com alguém, que é ter tido um exemplo muito ruim em casa. Sim. Então, por exemplo, um pai que destratava a mãe, uma mãe que passou a vida num relacionamento, né, de submissão, de controle, e aí esse é o padrão de relacionamento afetivo que o jovem, que a criança viu, e ele tem medo, né, de De reproduzir aquilo. reproduzir aquilo que ele acha que aquele é o único modelo possível. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso. E fiquei também pensando nisso que você estava falando, Rostando, que eu acho que muitas vezes, né, a gente tem que esse medo de olhar para a gente, de olhar para dentro, né, de criar intimidade com a gente para, né, seguir em frente, é um movimento que para muita gente é assustador. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho assim, quando você está num relacionamento, né, você consegue se enxergar melhor. Eu acho isso muito interessante. Assim, você percebe, você vai sacando dentro de um relacionamento mais estável coisas suas que se você tivesse fora do relacionamento, talvez você não percebesse, né? Então, É, é quase um... economiza na terapia. Se a Não pessoa é? quiser se observar, De alguma forma, há quase uma possibilidade, em alguns momentos, de você se espelhar ali e olhar assim, gente, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Mas eu não sou assim, por que eu faço? Mas isso que eu estou fazendo assim, eu fiz minha vida inteira. Ou isso que eu estou fazendo aqui, eu faço com os meus amigos, ou eu vi minha mãe fazer em casa. É muito engraçado isso, né? E aí tem os gente ciclos repetindo. E tem gente que entra em pânico com isso. Fala assim, não, 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 não quero ver isso, não. É, Isso é muito é, assustador, isso é amedrontador, não quero ver isso, né? se ela encontra alguém que espelha só o lado persona dela, ela até continua na relação. Se em algum momento a sombra vier à tona, ela. E aí, às vezes, que acontece as relações que você quer manipular o outro, né? Que eu vou lhe manipular por um simples motivo. Porque se você for você mesma, você vai me fazer ver coisas que eu não quero enxergar. Então, eu preciso lhe distorcer para você ficar um espelhinho mostrando só meu lado legal, né? E quando a sombra vier, ainda projeta em você, que você é o culpado ou a culpada. Então, assim, tem esse lado realmente das pessoas terem uma. E aí, uma coisa que você falando dessa ideia de que numa relação, que era muito comum, por exemplo, pacientes assim, não, é claro que existe um momento no fim da relação que a gente tem que passar por um luto, se refazer. E a sociedade nem permite, porque fica naquele discurso, não, o que cura é outro amor, aí você vai ferrado ou ferrado de uma relação anterior, completamente carente para balada, e aí você pega o pior que tem lá, porque sua carência é grande, parece que essa pessoa localiza a sua carência, e você troca um algoz por outro, e vai aprofundando o nível de algoz que você vai pegando, né? Até que você, pera, eu preciso de um hiato aqui, um tempo para respirar. Só que o que está acontecendo agora, no momento desse isolamento social, porque eu acho que a gente vai falar um pouquinho de quem está em casa com as pessoas e que pode estar tendo uma relação sexual, né? É um nível de observação. Eu acho que nesses últimos 4 meses eu me observei o que eu não me observei em muitos anos da minha vida. Tinha uma riqueza, claro, tudo bem, você é psicólogo, você tem uma visão, você está aplicando muitas das suas concepções de mundo em você mesmo. Tudo bem, mas eu acho que a maior parte das pessoas, não todas, que se permitiram fazer esse olhar, que se permitiram mergulhar na intimidade delas e da relação delas, elas estão enxergando muito e estão enriquecendo muito, ou estão se desesperando e indo embora. Não tem meio termo assim. Mas chega a ser um desperdício não aproveitar esse momento para enxergar isso, para você ver detalhes da nuance,
Porque as pessoas pensam que desejo só tem a ver com sexo. E quando a gente faz muita coisa junta, a gente tem desejo envolvido. Quando você sai junto para escolher uma coisa para casa, o casal, ele está colocando desejo ali, né? Quando ele se esmera para receber pessoas queridas na casa, e deixa eu ajeitar a mesa, você vem aqui, prepara, coloca uma vela com um cheiro ambiente, ali tem desejo envolvido, ali tem uma espécie de também ampliação da concepção do tesão, que as pessoas pensam que é só voltada para uma relação sexual. E isso vai criando nuances do desejo que às vezes não é vista numa relação muito imaginar somente como sexual e vai ganhando um volume da intimidade, vai ampliando, além dessa análise de si mesmo no cotidiano em que você fica ali muito tempo com a pessoa. Eu acho que você falou duas coisas super importantes. Só acabando só a história dos solteiros, para a gente passar para os casados, que Sim, eu percebi que você está começando a falar de quem está em relação, né? Eu só lembro do caso de uma paciente muito engraçada que eu tinha no consultório, tal, acompanhei ela durante o tempo, e ela, assim, era um relacionamento ruim atrás de outro relacionamento ruim. Um relacionamento ruim atrás de outro relacionamento. Aí um dia ela falou assim, que uma amiga tinha falado, uma expressão que usavam muito na época, ela falou assim, já era impressionante, eu acho que eu tenho o dedo podre. Eu só escolho. ainda tem quem diga isso hoje em dia. Aí eu falava assim, será que o problema são os outros, né? Ou, na verdade, assim, vamos olhar para você. Por que a necessidade de reproduzir sempre o mesmo... Ela procurava ser... E isso é muito recorrente em consultório, né? As pessoas tendem a recorrer Demais. a modelos repetitivos, né? Então, ela vai Sim. sempre procurar o cara que vai ter o mesmo padrão de comportamento e ela vai ter ela já tem expectativa de aonde aquilo vai acabar, né? E aí, uma vez que você consegue quebrar esse ciclo, você abre uma porta, né, um caminho para outras possibilidades. Isso foi só uma imagem que eu lembrei enquanto você estava falando. Mas eu concordo com você que esse momento de mais de 4 meses em casa, né, foi uma oportunidade única para quem estava disposto, né, se olhar mais, se perceber mais, se entender melhor, com tudo que a gente tem de bom e de ruim, porque todo mundo tem lados positivos e lados mais sombrios, como você mesmo disse, né, Rosana? Mas eu acho que também foi uma oportunidade única para os casais se reavaliarem, né? E Uhum. casais que estavam dispostos, né? Porque, assim, tinha muito casal que estava naquele padrão banho-maria, né? Então, Sim. final de semana junto, tava mais ou menos, tá? Mas segunda-feira tava aí, a gente começava a semana, só tinha que preocupar com o relacionamento, sexta-feira à noite de novo, aí, né? Arruma um joguinho de futebol com os amigos, arruma um shopping center, né, com os primos, arruma uma conversa com as amigas e vai evitando, né, ou vai reduzindo as zonas de conflito, né? E aí, de repente, nesse momento, você foi despejado o tempo todo nessa convivência com o Uhum. outro, né, ou com a outra, né, com o teu parceiro, com a tua parceira. E acho que isso fez muita gente reavaliar, olhar, né, de uma forma diferente para os relacionamentos. E aí, a gente sabe assim, todas as possibilidades podem acontecer, né? A gente tem alguns relatos nos Estados Unidos mesmo, na China, na Europa, assim, índices recordes de separação e de divórcio depois desses momentos mais intensos de confinamento. Possivelmente relações que não iam bem, né? As Uhum. pessoas chegaram à conclusão nessa convivência mais intensa que esse não era o melhor caminho, né? E resolveram se separar. Essa é uma possibilidade. A outra Uhum. possibilidade é que as pessoas tiveram mais tempo para investir no relacionamento, que é o que você falou, né? Sabe, tempo para admirar, tempo para elogiar, tempo para ser gentil, tempo para trocar, tempo para poder exercer tolerância. Porque, assim, dizer que todo mundo entrou no isolamento normal e ficou normal aos 4 meses não é verdade. Tem Se dia que alguém estava normal, é porque não é normal. Tá precisando de não, ajuda. Tá precisando de ajuda. teve dia que a gente ficava do avesso, né, Rosana? Assim, você fica, Nossa. e, Punk. e se tem duas pessoas juntas, né? Ou se tem os filhos e o casal juntos, é mais de dois, são duas, três, quatro, cinco pessoas dentro de uma casa com essas oscilações. Então, assim, é um exercício de tolerância, de atenção para o outro, de poder se permitir momentos em que, putz, hoje eu não tô legal, melhor eu ficar no meu cantinho, tentem me entender.
Ou o dia que eu tô legal, eu tento ajudar quem não tá tão legal, mas pode, né, precisar de uma Sim, ajuda. Então, acho que é um momento de muitas possibilidades, né, Rossandro? Transformadoras para os dois lados, né? Para quem quer sim. ficar, para quem quer investir, ou para quem chegou à conclusão que não é o melhor caminho, que tem que reavaliar a sua postura na vida, né? O seu É. relacionamento na vida, né? Eu fiz umas colunas para a CBN de hoje e era sobre educação de filhos, né? E eu posso pegar esse exemplo que eu fiz lá e colocar para a relação do casal, dizendo assim que tem três tipos de pais que estão em casa agora. Os que estão olhando para os filhos com muita felicidade, perceber que os educou como deveria e está tendo uma resposta muito positiva, de equilíbrio, de foco, de disciplina, de companheirismo. Não é que não esteja tendo um probleminha ou outro, uma oscilação ou outro, normal, mas que no mais há uma harmonia muito grande. Né? Então, assim, que massa, olha o que eu estou fazendo, olha como essa pessoa, essas pessoinhas aqui são fantásticas, né? E aí se, amplia a sua sensação de amor. Tem aqueles que estão olhando assim e pensando, pô, tem que dar uma ajustada aqui tá legal, mas aqui não tá, aqui eu tenho que melhorar minha, tenho que investir mais minha atenção aqui. E tem aqueles que olharam e fizeram, foi o que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Então, entre esses três níveis tem um nível de gradação muito grande, que aproxima mais para cá ou mais para lá. Eu penso que o mesmo acontece em muitos casamentos, né? Tem gente que tá assim, tipo, meu amor, minha pequena Eva, tipo assim, que bom que é só eu e você nessa espaçonave. Não queria ninguém mais no mundo que não fosse você nessa espaçonave. Tem gente que tá, eu queria que você ficasse nessa espaçonave, mas de vez em quando podia ficar lá no fim da espaçonave para me dar um tempo de você mesmo. E tem quem olha assim e diga, meu Deus, eu não imaginei como seria até arriscar aqui com você. Então, é como se fosse assim, sufocado pela presença, porque vivia de uma ausência. Sabe assim, esses escapismos, né? Desencontros provocados, vou dormir noutra hora para ver se ela dorme ou ele dorme, eu não tenho que dar uma boa noite e tal, aquela coisa todinha. Chegava em casa, aí os filhos salvavam, porque pulavam num pescoço de um, no pescoço do outro, eles podiam, com aquela desculpa de que eram os filhos, se evitar, até que chegou aqui, e agora, como é que vai ser? Aí a presença ficou sufocante. Porque, inclusive, dizer isso não é caótico você chegar à conclusão de que é preciso recomeçar de outro modo ou com outra pessoa, porque muitas vezes delongar esse sofrimento também não é uma coisa produtiva do ponto de vista emocional e é muito ruim até para os filhos que fica vendo, porque assim, tem casamentos que o casal eles não se dão bem, mas eles conseguem de, realmente, eu atendia pessoas que conseguiam, os filhos nem percebiam, sabe, igual a Vida é Bela, que estava lá rolando o nazismo e o pai sempre brincava com a criança como se fosse uma coisa lúdica, ele nunca percebia tudo que estava acontecendo, que era uma forma de poupá-lo. Então, tem pais que fazem isso, mesmo numa crise conjugal, os filhos não percebem. Tem outros que, o contrário, coloca o menino no meio, como se fosse terapeuta, traumatiza geral. Mas, obviamente, o que a gente tem percebido é essas nuances que as pessoas estão tendo que ter agora, né? E digamos assim, essa lupa que foi a pandemia colocou uma lupa sobre muitas coisas, justiça social, crise de todas as ordens e também na vida a dois, com certeza, botou muito forte. Não, eu acho que essa tua imagem é ótima. Importar essa história da relação com os filhos para a história dentro do relacionamento, né? E eu acho que é isso, assim, quando a gente conversa com os casais que estão mais longevos e que estão bem com essa longevidade, assim, quando você vai pesquisar, buscar e tentar entender esses mecanismos de sucesso, vamos chamar assim, no Uhum. relacionamento, né? A coisa que mais chama atenção, algumas das coisas que chama atenção, que eles contam para a gente, é isso, assim, é um exercício de tolerância muito grande, né, de você entender o espaço e o tempo do outro. É falar, né, Rossandro, quando a coisa não está Sim, bem, né? É falar, é explicitar, porque aí a gente entra nessa coisa assim desses silêncios, né? Eu não falo porque eu não quero me incomodar e eu não falo porque eu não quero incomodar. E aí assim isso fica uma coisa meio complementar, né? Os dois vão se complementando nessa história. E aí assim você vai, né, ruminando aqueles silêncios por é. anos, décadas. E aí de repente você olha para a pessoa de novo e fala assim, gente, o que ainda tem em comum entre a gente, né? Em que Então, esquina a gente se perdeu, né? Porque se olha assim, pois é. Então, eu acho que tem isso, assim, talvez assim, o exercício da tolerância, o diálogo, a conversa, é colocar para fora aquilo
que não tá legal, mesmo que isso incomode em determinado momento, mas vai dar... Porque relação dá trabalho, né? Assim, não Dá é que... trabalho. Não é assim, Dá trabalho. põe os dois juntos e achar que vai... Agora, Sabe tem, que é uma coisa engraçada assim? As pessoas acham completamente natural acordar de manhã e comer, tomar café. E, sei lá, 9 da manhã, vou pegar uma barrinha ou uma fruta. Meio-dia, as pessoas acham muito natural almoçar. E lanche, tomar um cafezinho de tarde, jantar e à noite ainda fazer aquela assalto na geladeira, né? Que a gente abre como se fosse mudar a programação, ver se aparece alguma coisa nova. Tá lá a mesma coisa sempre. Mas não, ou seja, eu preciso alimentar-me ao longo do dia. E as pessoas nunca pensam que isso também vale para o campo do afeto. Eu preciso alimentar a relação ao longo do dia, da semana. Não, não adianta um mês, uma semana de indiferença e depois chegar com um super presente caro, né? Às vezes, trazer o hidratante que a pessoa gosta, simbolicamente, é muito mais importante do que dar a viagem dos sonhos ou comprar um carro fantástico. Porque representa assim, ele tá, sei lá, ele estava ou ela estava no supermercado e do nada sabe que eu existo, gosta de mim, prestou atenção a isso, percebeu que o hidratante estava acabando e trouxe. Isso tem um simbolismo que as pessoas não pensam. E aí né? acham que não, eu dou uma coisa cara no final, um buquê de rosas, com 24 rosas vermelhas, mas é como se fosse assim, para 24 dias de diferença, sabe? E aí também, claro, a gente tem as pessoas que começam a entrar nesse padrão. Ou seja, é preciso que a gente é, alimente, e aquilo que você colocou também, que é muito importante, que é o diálogo, e outra coisa que você também falou, que é dizer quando você está machucando, que eu chamo muito de, eu dizia muito para alguns pacientes meus que chegavam assim, eu vou me separar, tal, porque me machuca, assim, você disse que está machucando? Não. Você nunca falou que se machucava? Não. Então você está dizendo o seguinte para mim, que você nunca deu um cartão amarelo e está dando um cartão vermelho agora. Como é que eu sei no jogo da relação se eu estou errando, se você nunca diga, ops, eps, né? Demarcando território ou então indicando para o outro, por aqui é melhor, que também vai para a relação, né? Ó, isso aqui eu não gosto que faça, aqui eu não gosto que pegue, isso aqui eu não gosto que diga. Você tem que ir afinando tanto a relação sexual, em que você vai apontando caminhos para o outro, do que você permite e do que não permite, como também a relação do dia a dia, assim, ó, isso aqui, não gostei quando você falou aquilo ali, seu comportamento, esse seu riso para mim e tal, então, aí a pessoa vai, opa, PC, eu tenho que realmente, porque aí você tem que ver, são pessoas muito diferentes, que vieram de construções familiares muito diferentes, que vão ter que construir uma família nova, Uhum. né? Uma relação a dois e depois uma família nova. Então, se você não for fazendo esses ajustes aí, né? Aí vai ficar difícil demais. Aí é E, complicado. e concordo de gênero, número e grau com tudo que você disse. E aí eu acho que também tem uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes vêm de uma fantasia que o relacionamento significa assim: eu vou me anular em você e você vai se anular em mim e juntos vamos ser uma coisa só. Que é isso? Não é bem assim, né? Perder a identidade, fundir-se. E é tão importante a individualidade, os Sim. momentos, a identidade. E aí isso ficou muito evidente, acho, com essa história de isolamento social, né? Porque muita gente ficou ali convivendo ali com o seu parceiro, com a sua parceira, em 50 metros quadrados, em 40 metros quadrados, por 4 meses, assim. E aí, assim, com essa coisa grudada o tempo inteiro, assim, um sufocamento, assim, de cadê meu espaço, cadê minha possibilidade de ser eu mesma? Eu não posso sair com as minhas amigas para a gente fazer aquela conversa, eu não posso. E aí isso vai tomando um espaço. Tal. E aí eu digo assim, calma, né? Assim, mesmo em 40 metros quadrados, 24 horas por dia, são dois indivíduos diferentes que têm direito aos seus momentos. Então, assim, se eu tô afim de fazer uma meditação, se eu tô afim de ficar no banheiro 1 hora pensando na vida, se eu tô afim de botar um fone e ficar um pouquinho ouvindo música, desconectado ou desconectada de você nesse momento, ok, né? Isso é muito importante, assim, é até saudável, né, para o relacionamento que as pessoas É. consigam né, se manter como indivíduos, né? Como indivíduos separados, óbvio, e com as suas identidades, com as suas idiosincrasias e suas áreas verdes, né? Muito importante. Pois. Acontece muito assim da pessoa que não permite isso na relação, é um sentimento de, por que você quer ficar só? Você não me ama? Aí você percebe assim, uma carência, tem algumas motivações. Ou a pessoa já aprontou, então qualquer espaço que ela queira ficar só, na cabeça de quem já foi vítima daquela pessoa,
está aprontando outra, isso é uma realidade, ou a pessoa é muito carente. E por que você está em silêncio? Está pensando em quem? Já pensa que é uma pessoa. Nunca pode ser, estou pensando na vida, preocupado com a pandemia, como é que vai ser o futuro do trabalho, tá não? Né? Ou a pessoa também não entender que esse momento de separação retroalimenta você para quando você está junto. Que é mais ou menos um Y, né? Você tem uma coisa comum que o casal vive em si, a experiência, e o sexo é essa cola, que é o desejo, porque a gente tem, por papai e mamãe, a gente tem admiração, por papai e mamãe a gente tem respeito, mas não tem desejo. O que faz a gente casar é justamente essa outra cola que só pode ter numa relação com o outro, que não é da família, que é o desejo, que vai gerar uma cola. Então, assim, esse desejo ele não é super bond. É mais um velcro que precisa respirar, É. né? Para poder voltar a se encontrar. Se você ficar com uma coisa. E gera uma sensação de sufocamento do outro que está lá, assim, tempo, ou a outra que está sendo demandada demais da atenção. E muitas vezes essa ausência do outro que lhe dá insegurança, naquilo que você já estava falando antes, assim, Jairo, de olha, como a relação, quando a gente observa o outro, a gente se vê, né? Meus ciclos de autossabotagem, nos processos que estão se repetindo, inconscientes. Então, assim, quando o outro sai e me deixa assustado, me dá a sensação de que não há amor, isso está te remetendo a que história da tua infância, da tua vida? Às vezes é uma cena de uma mãe que esqueceu de pegar a filha na escola e pronto, virou. Tu sabe que trauma é um negocinho assim, né? Eu acho que igual a Castelinho da Areia, você constrói um castelo da areia enorme e basta uma pessoa vir que derruba tudo. Às vezes tem paciente que a gente atende que um evento aparentemente significante criou um efeito dominó traumático, foi com aquelas cascas de cebola, né? O trauma foi se enroscando, fica desse tamanho, de um evento desse tamanho. Mas aí você tem que olhar, identifica, será que era assim que você, quando, por exemplo, você tem um irmão que era mais velho que você, e aí seu pai levava ele para o futebol, mas não te levava porque você não tinha idade para ir para um campo. Mas você não lia isso como cuidado do seu pai, mas lia como exclusão. Tá? Aí você tem que fazer essa conta para perceber, não está indo porque não tá indo para lá para a varanda, não é porque não me ama, não é porque está me excluindo, não é porque está indo para o futebol e me abandonando. E aí você aproveita e faz uma ressignificação do teu passado, né? Eu sei que é fácil de dizer, fácil de dizer isso aqui, não é fácil de viver essa experiência, mas se você não vive e não encara ela, você vai ficar sempre vítima disso em você. Né? E é isso, né? E aí as pessoas acham que o que acontece na cama é dissociado do que acontece fora da cama, né? E não é, né? O momento que você vai buscar essa cola, ou esse velcro que você está contando, essa intimidade com o outro, tudo que está acontecendo, tudo que tem acontecido, todas as experiências, de alguma forma, estão ali integradas, né? Eu costumo brincar que se as coisas não vão bem na vertical, no horizontal você tem que ter mais Muito menos. de também não funcionar. Né? Tudo bem, tem casal que acha que vai compensar. Vamos lá, a gente resolve esse problema, a gente resolve lá no quarto, na cama. Talvez, né? Um conflito ou outro você consiga resolver. Mas, assim, se depender disso para Não vai resolver, resolver. você acaba Isso é bom para poesia musical, né? E se de dia a gente briga, de noite a gente se ama, nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. Não acaba diferença nenhuma, gente. Não acaba. Não. Acontece às vezes assim acontece uma coisa ao contrário. Às vezes depois de uma intensa discussão do casal, não é uma briga desrespeitosa, mas depois de uma intensa discussão em que a vulnerabilidade veio à tona e ao mostrar minha vulnerabilidade, você percebeu que aquilo que eu te agredi era no fundo uma dor e você terminou acolhendo, e aí sim, depois dos dois reconhecer aquela vulnerabilidade e aumenta a intimidade depois daquela discussão, às vezes muito tórrida, aí vem um momento de sexualidade intenso. Que é como se fosse assim, eu conheci você no outro nível e continuo te amando. Eu conheci tuas fragilidades, continuo te amando, ou você viu minha fragilidade e continuo me amando. Então é como se fosse um presente que os dois se dão. É diferente de não houve nada de aprimoramento discursivo, simplesmente estava lá no bate-boca mal do mundo, sem nenhum momento de reconhecimento um do outro, estávamos ali, terminou. Daqui a pouco, às vezes, terminou, já começa, porque você não resolve. De fato, a vertical e a horizontal tem que ter uma sincronia, né? Para que a coisa funcione mesmo. A gente vê muito isso. Mas sabe uma coisa que me chamava muita atenção, Jairo, era o discurso de pessoas que entravam em relações tóxicas, seja no casamento ou no namoro, e sim, e ficava repetindo isso.
e chegava para mim e dizia assim, sabe o que é? Que aí a gente vai identificar para cada paciente tem um padrão que faz com que repita uma relação tóxica, né? Às vezes é alguém que é manipulador, às vezes é alguém que, porque o pai era manipulador, aí só topa homem manipulador, ou porque a mãe era assim, aí a namorada tem que ser assim, que geralmente os pais são um modelo primitivo para a gente repetir igual ou para a gente fazer o oposto. Mas geralmente os pais têm esse poder de ser, digamos assim, um padrão que vai te oferecer ponto de partida para a tua vida afetiva depois, né? E aí era um discurso que era assim, é porque não rola química. Tipo assim, se a pessoa não despertar desejo instantâneo em você, ela não serve, né? E é interessante que eu percebia, por exemplo, no caso clássico das mulheres que se envolviam com homens cafajestes, assim, aqueles caras bem tóxicos, né? Esses caras, eles são super sex appeal. Eu até dizia para alguns pacientes assim, ó, é como se fosse um celular que só roda um aplicativo. Mas ele você não consegue baixar o aplicativo do respeito, da admiração, você não baixa o aplicativo da fidelidade, você não baixa o aplicativo do companheiro. O aplicativo é só sexo. Tem mais, é um aplicativo tipo Uberpool, compartilhável, assim, não é só para você. Então, olha o preço que você vai pagar por achar que só isso é o padrão. É como se criasse um padrão psíquico e fosse como um carimbo, sabe? E aí, não, porque eu encontrei um cara. E geralmente, quando eu encontrava um homem que se encaixaria no padrão, um cara legal, bom, aí não sei, não me atrai. É engraçado isso, sabe? Aí eu fazia assim, por que não rola? Mas você deu chance? Não, mas nem já percebe de longe. Ó, digamos para você. Chega numa empresa e você pergunta para uma empresa assim, uma pessoa vai contratar alguém. Você prefere alguém com um currículo que não é tão bom, mas que você percebe que tem muita ética? Ou você percebe uma pessoa com um currículo super currículo lá, com doutorado em Harvard, sem ética nenhuma? Né? O que é que uma pessoa de juízo vai fazer? Não, eu prefiro uma pessoa ética, porque o currículo eu posso ir aprimorando. Mas eu não pego uma pessoa ética e transformo numa pessoa com ética, sem ética numa pessoa com ética. Como se fosse assim, eu posso aprimorar teu currículo, mas jamais as tuas qualidades emocionais. Aí ela olhava para mim, muita paciente fazia assim, o que é que isso tem a ver com sexo? Eu disse, é porque é o seguinte, um homem bom, uma mulher boa, no sentido digamos assim, de valores, do compromisso para a relação, ela tem que vir de casa esse treinamento. Você não é você que dá, não. Tem que vir da formação da pessoa. Mas a performance, você melhora com a intimidade. Você não, vai lá, abre o Kama Sutra e diz, vamos pegar isso aqui, eu gosto disso aqui, vamos, não é? Você, com o tempo e a intimidade do casal, aquela sexualidade que no primeiro momento pareceu não ser tão interessante, você treina. Porque é muito habilidade. Mas respeito, dignidade, que a pessoa não tem, vai ter depois, aí vem aquela engodo. Não, mas quando eu casar comigo, eu mudo a pessoa. Eita, essa ideia de que eu mudo o outro, de que algo em mim muito mágico vai mudar você. Às vezes era uma pessoa viciada em droga. Não, mas ele vai deixar ou ela vai deixar. Não vai. Se na época da conquista a gente dá um plus para poder pegar, que depois aquilo cai, imagina. A gente já faz a gente dá um ato para a conquista, depois vai para uma normalidadezinha. Então não há essa mudança. Não estou dizendo aqui que é impossível alguém criar algum tipo de movimento no outro para que o outro mude, mas o outro tem que ter algo lá dentro para que isso aconteça. Não é Sim. você que teve o poder mágico de fazer aquela pessoa mudar. Mas é essa crença que as pessoas têm, né? De que vão Tem isso mudar o mesmo. outro. É. Primeiro, assim, na paixão você já distorce a percepção que você tem do outro, né? Quer dizer, você já projeta no indivíduo ou na fulana um monte de coisa que você gostaria de encontrar. Então, esse primeiro momento da paixão, essa coisa da aproximação e da necessidade de enxergar o que você quer, é uma coisa que se a gente consegue, né, elaborar bem, né, você vai transformando e vai conhecendo o outro do jeito que ele é. Né? Você vai tirando a tua fantasia, as tuas projeções e vai e é óbvio, assim, uma relação saudável você não pode se relacionar com a sua fantasia, você tem que se relacionar com o outro Com do a jeito que o realidade. outro é, né? Então, assim, a hora que você tem a percepção do outro e que você começa a enxergar o outro, né? Eu acho que é importante essa história que você está falando, Rossandro, né? Quer dizer, eu não posso querer ter a pretensão
de mudar o jeito que uma pessoa é, o que funciona. Você pode realmente, é o que você falou, ser disparador para o movimento de mudança, desde que o outro tenha esse desejo, né? Uhum. Mas é isso, assim, às vezes a gente entra nessa fantasia, né? Ah, dessa vez tá precisando de alguém para poder se encontrar, né? Eu vou mudá-lo, ele vai. Eu acho que é muita carga que você põe em você mesmo e muita, às vezes até um pouco de, vamos chamar assim, de pretensão, né? Porque né, muitas É, vezes não tem a ver com a realidade, né? E fora que você entra num papel chato, né? Porque o papel de ficar mudando o outro o tempo todo, não é um papel confortável no relacionamento, né? não. A gente está lá, a gente tá lá para aprender, a gente está lá para trocar, a gente está lá para dar, para receber, né? Essa via de mão dupla, assim. Agora, se ficar com essa história assim, eu vou mudar, eu vou transformar, vai ser uma nova pessoa, graças a mim, e já começou mal. Geral- Geralmente, quando você tenta resgatar alguém do presente, é tentando resgatar alguém do passado. Aquele pai que, sei lá, morreu do álcool e tal, aí você, não, você se sente impotente porque na época não pôde fazer nada, há uma culpa inconsciente, então você meio que se dá aquela missão, é também inconsciente, eu vou resgatar alguém para substituir esse resgate que eu não pude dar. E às vezes demora para a pessoa perceber que aquele é um padrão, né? Eu lembro de um caso de um paciente que ela fazia assim, ela atraía, começava a relação, aí ela começava a se dar muito. E assim, a relação a dois, até do ponto de vista da constelação familiar, tem que ter uma reciprocidade, um equilíbrio. Não é igual a refrigerante quando a gente é adolescente, tem que botar os copinhos igual, né? Mas assim, com o pai vai botar e você mede para ver se tá ok. Mas tem que ter uma mínima assim, reciprocidade. Ela começava a fazer o seguinte, ela começava a não, deixa eu lavar tua roupa. Quem não gosta, né? O cara tá estudante, tá, tem que ficar. Dá, vai. Não, não, eu vou fazer teu café. Não, eu passei a fazer tua janta. Quando ela se dava conta, ela tinha virado uma doméstica, no sentido sem de respeito nenhum, obviamente, à profissão, não é isso. Que fique bem claro o que eu tô querendo dizer. Ela começava a dar na relação coisas que não era necessária, porque no fundo ela achava, ela depois entendeu isso, que ela achava que ela não merecia ser amada simplesmente por ser quem é. Ela tinha que fazer coisas para comprar um afeto que já tinha sido conquistado. Mas como a pessoa não se percebia como merecedora, então começava a lavar roupa. E aí entrando numa situação que o outro ia vendo como uma pessoa que estava para servir, e aí o desejo ia morrendo. E a pessoa, aí quando um dia cansava, porque o outro, porque aí também cobra, dá, mas cobra, né? Sim. Aí por que você não faz por mim? Não É, faz por mim? Quando o outro não retribuía, não, mas não te obriguei a fazer isso para mim, eu não te, sabe, assim, e aí as pessoas vão descompensando a linha do afeto, vai ficando uma linha assim que quando percebe, eu me expus demais, e dá um sentimento de descompensação incrível, e para você mudar o padrão, porque você vem com aquele padrão de relacionamento, com aquela forma de você ver aquela experiência, você tem que, poxa, eu preciso desconstruir esse modelo, que aí tem o hiato, né? Assim, e agora? A forma como eu estava vivendo até agora a relação não funciona. Eu também não sei qual é a fórmula nova. Aí fica naquele ato, que é importante, que é um luto do velho modelo para que o novo você vai ter que testar. E tem gente assim, mas é tão doloroso. Doloroso é viver o que você está vivendo, né? Doloroso é continuar pagando o preço por não querer mudar. Isso acontece muito. eu concordo com você totalmente, assim, e muito interessante como essas dinâmicas do relacionamento vão se estabelecendo e quando a gente percebe a gente já está imerso nelas e se você não tem esse olhar, se você não tem essa percepção, aí a chance de você comprometer, né, o futuro do teu relacionamento é muito grande. E aí, em momentos mais extremos como esse que a gente está, né? Assim, mais difíceis, mais complexos, de mais intensidades para todos os lados, né? E isso tudo fica muito evidente, né, Rossandro? A gente tem tido relatos, né? E eu tenho certeza que você também já deve ter falado sobre isso em alguma das suas lives, assim, esses relacionamentos abusivos que muitas vezes estavam entre aspas, aí, mais compensados, eles dão uma Uhum. descompensada nesses momentos de maior proximidade. E a gente tem tido muito relato de violência doméstica, né? Um aumento dos Sim. casos de violência doméstica No e mundo aí, todo, né? no mundo todo. E aí
o homem, em geral, o homem em relação à mulher, mas também pode ser o homem em relação aos filhos, eventualmente até a mulher em relação ao seu parceiro, aos filhos. Então a gente tem tido esses. O que mostra assim, uma relação que está longe de estar saudável, né? Ela está com problemas sérios, graves, né? E é uma coisa que a gente tem percebido, né? E eu achei muito bonita uma imagem que você trouxe ali de que quando você estava falando, a gente estava brincando com essa história do horizontal, do vertical, e quando não funciona na vertical, não pode não funcionar muito bem na horizontal, mas né, o quanto às vezes no momento de discussão, no momento mais extremo, as pessoas se expõem e essa exposição revela as fragilidades e essa percepção mútua cria um momento muito único, muito bonito, muito intenso na hora do sexo, por exemplo, né? Uhum. Mas eu fico pensando que o oposto disso, né, seria casais que têm uma relação complexa, complicada, abusiva, e que o outro do casal, né, o que se sente, né, de alguma forma abusado e tal, para não entrar em discussão, para não criar uma situação de difícil resolução no momento em que as pessoas não têm para onde ir, né? Porque assim, vai brigar, vai para onde, né? É, Então, muitas vezes não tem alternativa, não tem para onde correr, né? A pessoa acaba terminam cedendo. cedendo. E aí vai lá, faz sexo, mas não está feliz, né? Porque aquele sexo não Uhum. é um sexo de redenção ou sexo de encontro, como você bem, é um sexo de vamos mudar de campo, porque nesse campo A gente é, tem algum tipo de. A gente consegue algum jogo, jogar aqui minimamente sem checkmate, né? e você fica satisfeito ou satisfeito e não me aborrece, não me importuna, né? Quer dizer, É, que não é legal, né? Óbvio que não é legal, né? Assim, não. aí é mais difícil sentir prazer, é mais difícil estar feliz, é mais difícil se emocionar, é mais difícil criar intimidade. E aí, às vezes fica até com raiva da outra pessoa, né? E você, né, deve ter atendido inúmeros casos em que a mulher, assim, ela fazia, ou o parceiro, faz sexo com a parceira ou com o parceiro, e depois fica se sentindo mal, fica se sentindo, né, Mal. Vai chorar no banheiro, vai tomar banho e tal. o nojo dela mesma, porque fez É, aquilo, porque repetiu é. aquele padrão, né? Então, E assim, aí, isso é uma evidência, é isso quando a gente chega nesse ponto aí, né? Aí a gente volta lá para o começo que a gente estava falando sobre o sexo casual. Porque, assim, parece um sexo casual, só que é com alguém que você já conhece. Ou seja, é um sexo pelo sexo que não, às vezes nem deu tanto prazer como você imaginava, não resolveu, não apaziguou o que você queria. É compreensível que muitas vezes a pessoa termine cedendo em busca disso, ou pelo menos para acabar a discussão no mínimo. Não, eu não vou ter nada, não vou ter nem prazer, nem quero isso, eu quero só que acabe a briga, né? Mas aí aquilo que deveria ser o lugar do encontro, do aprofundamento, do coroamento da intimidade, começa a ser o lugar do afastamento. Irônica, olha só, olha a ironia. E isso aí você coloca, migra isso que a gente acabou de perceber, né, que as pesquisas mostram muito, o consultório deixa isso muito claro para a gente, para as relações fortuitas, né? Que tá, tudo bem, a gente não saiu de uma briga, não tinha um passivo de passado com cheio de mágoa do outro, então dá para viver mais a experiência do prazer porque eu não estou aqui apaziguando nada, mas a questão do vazio vai estar presente, é, porque não houve essa construção anterior. não, e aí o risco de você se sentir infeliz, solitário, solitária, nesse momento é muito alto, né? Porque assim, imagina, é bem isso que você falou, o lugar do encontro é o lugar da mais profunda distância, e isso fica tão claro, tão patente, tão evidente, que você pode se sentir extremamente sozinho nesse momento, ou sozinha, extremamente vulnerável, extremamente incompleto ou incompleta, né? Então acho que esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Para a gente ver, né, que esse tema que a gente propôs de discutir hoje, amor e sexo, né, assim, ele tem tantas, né, Nuances. muito, 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 É. muito. Eu disse assim, eu até fiquei pensando, eu acho que eu vou ler alguma coisa para poder conversar com o Jair. Eu disse, não, eu vou deixar fluir. Eu não vou nem colocar pauta, porque assim, acho que primeiro a gente tem uma experiência danada com pessoas, né, que vivem essa experiência de sexualidade mesmo no casamento, mas sobretudo como uma pessoa que tem atendimento de muitas vidas, e ouviu muitas histórias, e ouviu muitas vidas, e sabe de padrões que se repetem. E achei que ficaria muito mais rico assim, tá? Porque é justamente isso, uma coisa vai pensando a outra, e a gente vai elaborando, vai construindo essas muitas percepções.
E que é importante, às vezes a gente diz isso para as pessoas, elas estão lá, a gente está mais de 1.800 pessoas nos assistindo agora. E eu lembro assim, quando a gente faz uma palestra, quando a gente faz uma coisa mesmo na TV, você sabe que a gente diz uma pessoa, a pessoa está em casa assim, faz, caramba, isso está acontecendo comigo, eu nunca tinha visto isso. É como se assim, não é uma terapia, mas é terapêutico, né? Quantas vezes eu atendia pacientes que depois que via alguma coisa de alguém que tinha alguma visibilidade, fazia, poxa, quer dizer que, tipo assim, é uma dor que é tão minha que eu não quero compartilhar com ninguém, mas quando alguém compartilha, eu faço, isso é humano. Uhum. As pessoas passam por isso, quer dizer que é possível. Imagina alguém que esteja aí, então quer dizer que as muitas vezes que eu resolvi transar para ver se tinha paz, não é loucura da minha cabeça, muita gente faz isso, faz, né? Quer dizer que muitas vezes que eu me senti vazio depois, muita gente sente, né? Quer dizer que o sexo pode ser o lugar do desencontro? Pode, né? Olha como isso vai gerando um enriquecimento nas pessoas para que elas possam pensar assim, claro, ninguém aqui vai sair e decidir a vida porque viu uma live com a gente, não é isso. Mas é assim, é pensar, poxa, olha como você precisa ver outros pontos, né? Que a grande questão é como se fosse assim, se eu não olho para mim como um lugar de encontro de mim para comigo mesmo, do respeito para comigo mesmo, eu vou ser sempre serei um terreno baldio, não no sentido que eu estava com carpinejar quinta-feira passada, falando do terreno baldio como lugar da criatividade. Ele falando assim, que quisiam, um amigo dele queria construir um campo para o filho, e o filho, não, porque se for um campo vai ser só um campo, mas um terreno baldio vai ser várias coisas. Esse é um lado poético bonito do terreno baldio. Mas aqui eu quero falar do terreno baldio com outra perspectiva, um lugar onde todo mundo joga lixo porque não é de ninguém. Se você se coloca nessa condição, não como lugar de criar, mas o lugar de ser de todo mundo e nunca ser seu de você mesmo, então você vai estar sempre ali recebendo o lixo afetivo das pessoas, porque você nunca se coloca na sala da frente nem no jardim da casa. Esse movimento de sair do terreno baldio para ser uma pessoa que protagoniza a própria existência é um gesto de tesão por si, né? De desejo por si, para que provoque de forma respeitosa isso no outro. Sim, sim. Concordo totalmente, assim, é de se olhar, né? E às vezes nesses momentos de a gente está pintando alguns relacionamentos com algumas tintas mais carregadas, né? Mas nesses momentos de crise, às vezes que você tem a percepção mais profunda de você mesmo ou de você mesma, né? Você olha Uhum. e fala assim, gente, mas eu não sou isso, né? Essa pessoa que está se comportando desse jeito não me pertence. Não me pertence, mas eu tô, eu tô fazendo isso desse jeito. Então, assim, esse sou eu, né? E aí? Ou essa sou eu. E aí, o que eu faço, né? E aí, exatamente o que você falou, assim, essa percepção de que eu preciso tomar conta, né, desse terreno que sou eu mesmo, né? O que sou eu mesma. Eu tenho que deixar que as construções que sejam feitas aí em cima sejam construções que me sejam prazerosas, bonitas. Obviamente, né, como tudo na vida, né, tem momentos mais difíceis de qualquer relacionamento, eu digo, da vida de qualquer pessoa, tá? Não dá para a gente controlar tudo, né? E Exato. a sabedoria acho que reside um pouco nisso de você aprender a se relacionar com essas incertezas, mas assim, em alguma medida você pode e deve tomar conta daquilo que é teu, né? E é você. É, É a tua individualidade, é o teu lugar no mundo, é a tua espiritualidade, é o teu desejo, né? Porque se isso não tá legal, né? Se eu não tô legal, é muito difícil eu estar legal numa relação com alguém, né? Então é difícil. É né? difícil. Eu sempre dizia para as pessoas assim, se você não consegue ficar com você sozinho numa sexta-feira à noite, não é agradável, não sempre, né? Mas se você não consegue curtir sua companhia numa sexta-feira à noite, você não vai convencer ninguém que é interessante estar com você. Porque você tem que olhar para você, isso é bom, mas claro que fica melhor quando estou com alguém, mas eu me sinto bem estando comigo. Só que a pessoa que é muito desprovida de amor próprio, tem um vazio profundo, a presença dela para ela mesma é tão sufocante. Então, tem muita gente que também tá nesse processo da pandemia, de isolamento, tem muita gente que está assinando o divórcio de si mesmo. Tipo assim, eu constato que eu não consigo conviver comigo. Com a diferença é que eu posso me separar de alguém, a pessoa vai para lá ou para cá. Esse divórcio de mim mesmo não é viável. Não. Talvez assim, como diagnóstico, seja muito proveitoso para que finalmente você entenda que vai ter que se casar com você. Ó, não dá para se divorciar, você agora sumiu. Foi igual o meme que eu recebi no WhatsApp, era assim, amiga,
Eu não aguento mais, eu quero que o shopping abra, eu tenho que ir pra rua, eu quero ir pra praia. Aí outra colocou assim, mulher, se acalma. Aproveita esse momento para te conhecer. Aí ela, eu já me conheci, me detestei, eu não me aguento mais, eu quero sair. Então, assim, então tem muita gente que está nesse divórcio de si mesmo. Só que esse é um divórcio inviável. É, esse não tem Esse, jeito. esse não tem jeito. Como diagnóstico, tipo assim, eu agora percebi que eu não me amo e agora vou precisar fazer isso, beleza. Mas se for para tentar se divorciar, aí vai cindir a personalidade, aí outros quadros mais complexos. Não, aí, Nem queira, né? aí, Nem queira. aí vira clínica. Vira clínica. Eu vou abrir aqui um pouquinho para a galera. Aqui. E aí, minha gente? O que é que vocês acharam? Sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos. Eu quero marcar aqui o Instagram do meu amigo, Vocês para que, por gostaram? quem não. Pois é, então, quem não segue. Peraí, deixa eu ver. Se vocês gostaram, peçam um bis. Logo, logo eu e o Pois Rossandro é, voltamos. não é isso? Jairo, como é que é o Instagram, Jairo? O meu é Jairo Boer Oficial. Bouer, ER. Boer Oficial, né? Isso, esse mesmo. E se eu botar aqui, porque aí eu marco pra galera seguir. Tem gente que não consegue lá em cima, sabe? Oficial. Vamos ver se tá ok, ó. Ó, Ficou? É isso? isso mesmo. Esse aí mesmo. É isso aí mesmo. Pronto, gente. Olha aí, o pessoal tu gostou, papo ótimo. Obrigado pela companhia de vocês. A gente tava aqui querendo justamente Pô, dar uma bate-papo. quase 2.000 pessoas o tempo todo. Bacana, hein? Pois é, então, assim, muita gente vê depois, sabe? Muita gente assiste depois e assim, bom, o Jário é psiquiatra, tem um trabalho muito massa na área dele, ele faz um quadro diário no UOL. Que horas que entra o quadro do UOL, Jário? O UOL, ele está entrando todo dia às 10 da manhã, né? Ele chama Sim. Conexão Viva Bem. É um programinha que ele sempre reúne alguém, né? Um cantor, um ator e um especialista. Inclusive, o Rossandro participou. Foi, tivemos juntos no. Muito legal. Pois é. Ó, claro que vai ficar gravado, gente. Vai ficar gravado aqui no Stories do Instagram, vai ficar aliás, no IGTV do Instagram. Depois eu jogo pro YouTube. E tu tem também o canal no YouTube, não tem, Jair? Tem, depois eu publico lá no meu canal também. Muito legal. Pronto, que eu jogo no YouTube, né? Ó, a Mariata te acompanha desde a MTV, ó, Jair, tá vendo? Ó? Acompanha o Jair desde a MTV. Tem a galera que já, ó, Ontem, ontem, não vamos dizer a ontem. época, não, para não gerar trauma, a gente já está se sentindo assim, meu Deus, acabado. Então... Ô, gente, meu amigo, muito obrigado, viu? Conversa super, sempre maravilhosa com você, papo super agradável. A gente aqui não tem a pretensão nenhuma de ser os donos da verdade, nem os grandes teóricos da sexualidade humana. Somos profissionais de comportamento humano e seres humanos que vivem isso como pessoa e como profissionais, né? Tem uma experiência aí para compartilhar. Rosângela adora meu sotaque. Obrigado, Rosângela. Eu também nem consigo tirar ele, não, sabe? Oxente, menino não tem como. Já você é paulista ou é. Não, você é carioca, né? Não, eu sou de São Paulo, nasci em São É de São Paulo. Paulo. Só que aí há uns 10, 15 anos eu mudei aqui para Florianópolis. Então eu virei manezinho da ilha. Eu moro aqui há Ah! Você não sabia? Eu pensava que tu morava no Rio, cara. Não, eu moro em Florianópolis. Já tem uns Pois é. 15 anos. Sabe quem tá indo morar aí? É o Murilo Gun. Pois é, me falaram hoje. Ele até roçando, deixa eu me mudar, tô esperando aquele danado. Ele se mudou, ele estava em São Paulo, ele disse, ó, nova fase, Floripa. Linda, cidade linda, maravilhosa. Tem um amigo querido aí, que mora aí, que é daqui de Campina Grande, que é Adolfo, e a esposa dele moram aí, eles são professores aí do IF, né? Mas, meu Ah, amigo, ó, uma alegria grande. Espero que a gente se encontre, depois disso aí a gente se encontre pessoalmente, né, pra gente bater um papo ao vivo e a cores. há 7 anos eu e Rossandro fazemos o mesmo programa e a gente nunca se encontrou ao vivo Nunca e se a encontrou. cores. Quando um vai, o outro não vai, né? São dias alternados e Geralmente tal. tem que ser cada um num dia, né? Mas olha, foi incrível o fato de em 2, 3 semanas a gente conseguir conversar, bater papo por um bom tempo, foi muito gostoso. E quando quiser, só me chamar, estou aqui de novo para a Idem. gente continuar A com recíproca, nossos a papos. recíproca é verdadeira, amigo. Quando quiser, só bate um WhatsApp que a gente conversa, tá?
Fechado. Valeu, meu irmão. Boa noite. Beijo no coração, tá? Um beijão. Galera, obrigado pela companhia de vocês, tá? Sempre uma alegria vocês estarem aqui com a gente. Muito bom. Valeu, amigo. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.